Olha, senhor presidente Paulo Paim, no momento em que estamos entrando no período de declaração do imposto de renda, eu venho à tribuna para levantar, para ressuscitar a velha e injusta questão da dedução das despesas com a educação. A educação, que é uma das maiores carências do Brasil, tão desprezada, onde sofremos posições tão constrangedoras perante o mundo. E quero tocar no assunto, se possível, para valer já no próximo ano, uma mudança nesse critério de dedução. Trazer o debate, lembrando sempre que educação é um direito de todos e dever do Estado, artigo 205 da Constituição brasileira. Só que o Brasil ocupa um dos piores lugares nas avaliações internacionais no desempenho do estudante, conforme o PISA, que é a sigla em inglês, que corresponderia ao Programa de Avaliação do Estudante, conduzido pela OCDE. Na última edição, é bom sempre relembrar, de 2015, entre 76 avaliados, o Brasil ficou na 60ª posição, edição de 2015. Entre 76 avaliados, o Brasil ficou na 60ª posição. É um país mal educado, lamentavelmente. E certamente também por isso é um país corrupto e um país de atrasos em muitos setores, por falta de educação. Decorrência do resultado, mais o IDEB, que tem as suas deficiências, a sua má amostragem, desde 2011 os índices seguem muito baixos. O ensino fundamental é sabidamente decadente quando fornecido pelo Estado, as creches no Brasil são escassas, as metas são precárias e tudo tem acontecido ou tem levado a acontecer o quê? Os pais, com sacrifício, levados a matricularem os seus filhos na rede privada, sabidamente cara, para um serviço que caberia ao Estado prestar, mas que não presta. É verdade que a Lei 9.250, de 95, busca compensar a deficiência com a dedução da despesa com a instrução aos dependentes e aos contribuintes em geral. Só que, senhor presidente, sabidamente, matéria curialmente conhecida de todos, para efeito de cálculo do imposto da pessoa física, estas deduções estão sujeitas a um limite muito aquém dos valores dispendidos. O limite anual hoje é de apenas R$ 3.561, quando, em muitas circunstâncias, numa faculdade, por exemplo, isso é o valor de uma mensalidade. E se é numa escola de segundo grau, em 2 ou 3 meses, já se paga isso que vai se deduzir pelo ano todo. De modo que é uma dedução extremamente irrisória, injusta e que conspira contra a educação no país. Ao contrário até das despesas relativas à saúde, que é outro direito constitucional, quando, na verdade, educação e saúde deveriam ser prioritárias. Então, por isto, tenho um projeto aqui no Senado, no sentido de equiparar o tratamento dispensado pela legislação tributária, na mesma medida da educação, como é a parte da saúde. A pouca e precária educação é hoje um dos maiores males do Brasil, fator desse quadro que temos aí, de pobreza, desemprego e despreparo profissional. No outro aspecto, na mesma linha, senhores e senhoras senadoras, a perversa defasagem na tabela que, se considerada nos últimos 21 anos, chega a 88,4%. Imagine a injustiça tributária
com que nos agride a política tributária do governo. 88,4% nos últimos 21 anos, conforme o estudo, senadora Graziotin, conforme o Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, porque não houve correção pela inflação do período, o que todo mundo sabe, e todo mundo se queixa, mas não adianta. O que significa que o contribuinte injustamente vem pagando cada vez mais imposto de renda, e o governo embolsando, e embolsando, e embolsando e gastando mal, e achatando a renda da população. Naquele período, a atualização foi mínima, inexpressiva. E já nos anos de 2015 a 2017, senhor presidente Paulo Paim, não houve nada de correção, nada, 2015, 16 e 17. Então, daí a nossa proposta de um projeto que está aqui no Senado. Uma proposta para não irmos mais longe, porque se tentássemos cobrar os 21 anos de defasagem, isso seria uma ilusão, uma quimera, um devaneio. O Estado federal iria espernear e jamais iria pagar, e sempre alegando que não tem condições para pagar. Então, o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo apenas a cobrança dos anos de 2015, 16 e 17, que chega ao montante de 16,63%. 16,63%. É a proposta que temos aqui no Senado, desde já pedindo a reflexão dos colegas senadores e senadoras, para que ao menos isto se consiga daqui para adiante. Criando um mecanismo de correção automática a partir do ano que vem, 2019, com base no IPCA, calculado pelo IBGE. Não se busca, então, o direito integral dos 88,4%, o que seria adequado, justo, cabível, mas apenas 16,63%, de apenas 3 anos, uma proposta sensata, viável, considerando o quadro de restrição orçamentária que vive o país. Lembrando que a não correção da tabela tem inúmeras consequências. Aumenta a carga tributária, aumenta o custo Brasil, enquanto que a correção automática, se conseguirmos chegar lá, promoveria a segurança jurídica, encerrando, pelo menos em parte, essa triste novela onde o governo nada faz para ser justo com os contribuintes e com o Brasil, como uma sociedade de grande importância econômica e que não consegue avançar há muito tempo. Era o que gostaria de dizer aqui e disse, senhor presidente. Senador, Parabéns, senador. se Vossa Excelência me permite ainda um tempinho. Com muito prazer, senador. Solicito a parte de Em Vossa tempo Excelência. ainda, em tempo. Em tempo, muito obrigada. Agradeço, cumprimentar, senador, e dizer que Vossa Excelência conte com o nosso apoio. Esse projeto, sem dúvida, é muito importante, mas eu aproveito a oportunidade para também pedir de Vossa Excelência e dos nossos pares aqui apoio ao importante projeto que não é de minha autoria, é de autoria do senador Donizete, que por acaso aqui está. Um projeto que amplia as faixas do imposto de renda, senador, porque nós tivemos, na realidade, a última mudança em relação ao imposto de renda, ela trouxe uma diferenciação para o pagamento do imposto de renda muito pequena em relação àquele que menos ganha do que mais ganha, não é? A faixa de isenção hoje não chega a R$2.000, ele propõe R$3.300 para isenção e numa crescente com outras gradações importante e mostra, através de estudos apresentados, inclusive não contestados pelo Ministério da Fazenda, que o governo federal somente por aí poderia arrecadar, senador, R$400 milhões a mais. Mais de 4 bilhões de reais a mais. Enfim, um projeto tão importante que vai na mesma linha de Vossa Excelência. Nós temos participado de reunião de líderes, poderíamos colocar para o presidente Eunício, diante da crise em que vivemos e, obviamente, até para que essa dessa intervenção na segurança pública dê certo, é preciso de recursos. Então, o que nós precisamos é buscar recursos, mas não a quem não tem como pagar, recursos daqueles que ganham mais e que podem contribuir mais para o Tesouro Nacional. Então, cumprimentando Vossa Excelência, também falo desse importante projeto do senador Donizete. Senador, muito obrigada pela parte. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin, muito
muito adequado e sensato o seu pedido, e tenha certeza o senador Donizete, que está aqui hoje de volta, porque há também uma semelhança muito grande com o conteúdo do projeto que protocolei aqui no Senado Federal. Estamos juntos com esta mesma proposta. Muito obrigado, Parabéns. presidente.